Olá! Neste vídeo a gente vai ver dois modelos diferentes, mas que seguem uma mesma lógica física e matemática. O primeiro é o modelo de um vaso pressurizado de gás, onde a gente analisa como a pressão desse vaso muda com o tempo dependendo das pressões de entrada e de saída. Já o segundo é o modelo de um circuito RC, formado por um resistor e um capacitor, onde a gente acompanha a variação da tensão nesse capacitor durante o tempo. E, bom, mesmo sendo sistemas de naturezas bem diferentes, eles podem ser bem úteis para a gente começar a entender como é feita essa modelagem matemática de outros modelos. E, bom, antes de falar do modelo matemático em si, a gente tem que adotar algumas premissas para poder chegar na parte matemática. E a primeira premissa desse nosso modelo vai ser que o gás vai se comportar como um gás ideal. A temperatura desse tanque ele é constante, ou seja, o processo é classificado como isotérmico. O volume desse tanque não muda com o tempo. As vazões de entrada e saída dependem da raiz da diferença de pressão e as aberturas de válvulas são constantes, né, igual a 1, e também não vai haver perda de calor ou atritos significativos. E, bom, a partir dessas premissas, a gente pode começar a abordar a parte física do modelo para poder chegar no modelo matemático final. Então, bom, agora a nossa ideia é justamente chegar numa expressão que modele a variação da pressão interna com base nas pressões de entrada e nas pressões de saída. Então, a gente tem aqui o nosso vaso, tem um P1, a pressão de entrada, e P2, a pressão de saída. Vamos trabalhar com esse tipo de informação. Então, a primeira equação que a gente vai dar uma olhada vai ser a do balanço de massa. A gente sabe que a variação da massa dentro do vaso vai ser igual à diferença daquilo que está entrando menos aquilo que está saindo, sendo F1 a vazão de entrada e F2 a vazão de saída. A gente pode abrir um pouco mais essa expressão, entendendo o que é o F1 e F2. Então, o F1 vai ser justamente esse K vezes a raiz da diferença de pressão, F2 da mesma forma. Esse K1 e K2 é referente à válvula, que inclusive está 100% aberta, que é uma das nossas premissas adotadas para a construção do modelo. E a gente agora tem outra expressão justamente também para massa, em que a gente tem que a massa do gás vai ser essa expressão daqui. A gente tira isso a partir da lei do gás ideal, e aí se a gente derivar isso, a gente já chega numa equação parecida com isso, em que a gente já tem a derivada da pressão e a gente pode igualar a outra apresentada anteriormente e isolar ela. Então, fazendo esses dois passos, a gente vai chegar numa expressão parecida com isso, em que a gente tem que a diferencial de pressão sobre o tempo depende das diferenças de pressões entre a entrada e saída e das constantes das válvulas K1 e K2. E agora, a ideia também é a gente resolver numericamente essa equação. E a gente pode obter uma curva de P de T interna ao longo do tempo. Então, perceba que dá para fazer algumas análises em relação a isso. O sistema ele é bem rápido, ele chega no estacionário rápido. A gente começou com uma condição inicial, um ponto que não estava no estacionário, então ele tem toda uma dinâmica até chegar no ponto estacionário do sistema. E perceba que justamente esse ponto estacionário vai ser quando a vazão de entrada e saída vão se igualar. Que olha naquela derivada, a expressão que a gente montou, a equação diferencial, a derivada vai ser justamente zero quando essas duas vazões vão se igualar. Então, bom, esse aqui é o sistema do vaso pressurizado de gás e agora, posteriormente, vamos trabalhar com o circuito RC. E, bom, esse circuito RC vai ser um modelo elétrico simples, formado por uma resistência e capacitor. E antes de montarmos as equações, vamos adotar as premissas para poder construir o modelo. Então, bom, os fios e componentes vão ser ideais, ou seja, não vai haver perda de energia, seja por aquecimento ou indução. A fonte de tensão vai ser constante no tempo, mantendo sempre o mesmo valor. Como condição inicial, a gente vai trabalhar que o capacitor vai começar descarregado, ou seja, a tensão nele começa como zero. E a gente vai assumir também que a resistência e a capacitância não vão variar com o tempo, permanecendo fixas. Também essas grandezas elétricas, seja a corrente, a tensão, né, elas vão variar de forma contínua sem saltos instantâneos no tempo. E adotando essas premissas, a gente vai conseguir descrever como a carga do capacitor vai evoluir ao longo do tempo. E agora, chegando na parte da montagem das equações de fato, a gente vai usar a lei das tensões de Kirchhoff, em que temos que a soma das quedas de tensão do resistor e do capacitor é igual à tensão da fonte. E a gente sabe que a tensão nesse resistor vai ser igual à resistência vezes a corrente.
Também a gente pode pensar que essa corrente elétrica vai ser a variação da carga no tempo. Então, ou seja, a derivada da carga no tempo. E falando agora em capacitores, a gente tem uma relação interessante em que a gente consegue relacionar carga com tensão, ou seja, a carga no capacitor vai ser igual a capacitância vezes a tensão no capacitor, ou seja, a derivada da carga vai ser igual a capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor no tempo. Capacitância porque ela é constante, então a gente consegue colocar o C para fora da derivada. Reorganizando, na primeira equação lá do lei de Kirchhoff da tensão, a gente substitui o I pela expressão que a gente agora encontrou agora. A gente vai chegar nessa equação, a gente isola, no caso, a derivada da tensão do capacitor, e a gente chega nessa expressão daí, que é um EDO, e a gente consegue fazer a simulação dela, a integração de forma numérica, para poder ver como é o comportamento dessa tensão no capacitor no tempo. Então, utilizando urnas de Coulomb e métodos numéricos, os códigos vão estar todos na descrição do vídeo, a gente consegue ver esse comportamento da carga do capacitor no tempo. Perceba que ela sai de zero, já que foi a nossa condição inicial, e vai indo como uma equação de primeira ordem, até porque esse modelo é um modelo linear. Então ele chega no estacionário, ou seja, ele carrega todo o capacitor. E por fim, nos próximos vídeos a gente vai dar uma olhada na modelagem de sistemas mecânicos e começar a pensar em modelar sistemas eletromecânicos. É isso, vejo vocês no próximo vídeo.